E aí pode fazer a pergunta, alguma coisa que vocês quiserem enquanto isso. Opa, oferta astronauta, tudo bem? Tá no YouTube sim, eu liguei agora. Deixa eu até validar aqui se tá no YouTube. Tô aí sim. Dá uma olhadinha pra mim como é que tá o som lá no YouTube. Tô baixando aqui 2 vídeos. Ofertas do astronauta, dá uma olhadinha pra mim lá. E aí na prática, beleza? Já deu uma geral lá? Como é que tá a comunidade? Como é que tá o som aí, IA, na prática? Beleza, obrigado, hein, cara. Como lá é gravado, então é bom que seja. Olha que tá na TV, me conta aí, me conta aí. Hoje eu estou instalando uma série de. Ah, beleza. Olha só, hoje eu instalei uns servidores aí que eu vou preparar para mim testar bastante coisa. Então eu estava instalando umas máquinas aí que estavam com problema, aquela coisa de memória, fazia tempo que a máquina estava parada. Então eu vou poder instalar bastante coisa aí, porque esse ano vai ser o ano a gente testar e começar a pensar em trazer coisas rodando dentro da empresa. Né? Lembra? Tu tem na nuvem e tem na empresa. Por que alguma empresa ainda tem servidores dentro da empresa? Por causa de custo, por causa de desempenho, por causa de segurança. Essa é a questão. Beleza? Tudo bem? A voz está estranha. Olha. Pode ser esse microfone aqui ruim. Oi, na prática, como assim não liberou? Me explica um pouco aí. Olha só, aproveitar assim, quem está entrando na comunidade tem uma coisa importante que tem que entender. Lá fora tá todo mundo sempre com o telefone no Telegram e a segunda opção segura, que é o e-mail, né? Ou autenticação. Então o que acontece? Quando você pega, entra no cartão, bota lá teu cartão e bota teu e-mail. Como é que o sistema vai saber
que aquele e-mail está ligado para qual o teu usuário do Telegram. Então isso para alguns dá um probleminha, certo? Certo? Entenderam? Então, se você não tem configurado o e-mail no Telegram, você tem que pegar, entrar lá naquela página, logo que tu pegou, na hora que tu iria comprar, você tem que clicar lá e dizer logar com o e-mail que você comprou para poder fazer o sincronismo. Esse é um problema que nós temos aqui. Eu estava vendo com o suporte, ele diz que fora daqui não tem isso. Né? Que todo mundo tem a segunda forma de segurança. Então, o primeiro é o telefone e o segundo é o e-mail. Então, não tem problema. E nós aqui no Brasil, pelo jeito, muita gente não tem o e-mail cadastrado no Telegram. Tá? Então, se tu tem algum probleminha disso, vê isso. Eu tenho dado suporte direto nas pessoas sobre isso. Daí o que a gente faz? A gente se loga, né, com o e-mail. Vou só mostrar aqui, por exemplo. Inema. Opa. .vip. Oi, Miqueiras, tudo bem? Olha só, quando você entra aqui, nessa tela aqui, aqui tem um login, ó. Então, quando você não tem cadastrado o e-mail, você tem que vir aqui e se logar pelo e-mail aqui, ó. Tá vendo? Porque se tu entra aqui, eu vou entrar no Telegram, ele não tem vínculo. Então, olha só, tu pagou com o e-mail e ele não tem vínculo aqui. Então, tu tem que vir aqui. E se você já está logado aqui, tu tem que ir em cima ali, clicar, né? Vamos voltar aqui. Provavelmente vai estar já dizendo que tu está já logado, tu tem que clicar em cima, deslogar e entrar com o e-mail. E daí você entra com o e-mail, ele vai te mandar mensagem para ver se tu é tu mesmo, e daí vai te mandar para o Telegram. E daí você fez a união entre o e-mail e o teu Telegram, entendeu? Então por isso que muita gente tem algum problema. Eu vi que tem bastante gente que já pegou e comprou o VIP e não está no VIP. Daí eu pensei, vai ver que é férias. Né? E alguns me dá erro aí, de gente tentar entrar, e daí dá erro porque você não fez esse vínculo. Tá? Qualquer coisa, eu sempre digo, depois da live, me chama aqui no Telegram ou manda mensagem pro... Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Né? Manda mensagem. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou ter que botar aqui, ó. inemavip@gmail.com, e daí você pode estar acessando lá, tá? Daí a gente recebe a dica aí. Beleza, pessoal? O que vocês querem aqui hoje? Vocês querem saber sobre 3D, sobre essa ferramenta ChipMine, sobre AI Studio, sobre DeepSeek, sobre automação? Aproveita aí, antes da gente começar, para ver. Ô Miqueias Rubin, e tu conseguiu entrar? Se tu não conseguiu entrar, manda mensagem lá para o e-mail que tu pagou Pix, que ela te manda o código. Beleza? Enquanto o pessoal está entrando aí, chegando aí. Eu nem vou abrir outras contas. Beleza, ó, Adalberto está pedindo sobre RAG, muito bom. Tu não encontrou na comunidade sobre RAG?
É na parte de automação, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para ti. Ó, nós temos, a gente criou uma área de make, tá? Separamos na automação make, DN, 8N, a gente vai entrar com Flowwise, a gente vai entrar com outras automações aí que estão surgindo, tá? Então, para dar uma geral e cada um vai estar usando. Eu vou falar um pouco hoje sobre essa aqui, ó, o Tipping Mine, para vocês, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver lá. Tem também aqui embaixo, ó, uma outra área que é de dev, tá? Então nós temos bastante coisa aqui de conteúdo de cada uma das linguagens e tudo. Então a gente começa com o básico, né? E depois eu vou fazer um dev avançado para o pessoal que já está avançado, para não misturar com o pessoal que está iniciando, tá? Outra coisa, a gente tem bastante conteúdo sobre LLMs aqui, ó. Desde LLM, LFM, SLM. Ô Adalberto, depois me cobra, me manda mensagem que eu vou te achar e te mando o link, tá? Aqui, ó, Inema IA. Deixa eu fechar aqui. Ó, deve estar aqui, ó. Ó, tá vendo? Inema IA. Sobre RAG, tá? E também sobre esse, o ITIL, HITL, é um outro assunto que vai entrar forte esse ano, certo? Esses dois aqui é mais sobre desempenho de máquina, tá? Também sobre fine tuning tá aqui, tá? Que a gente também desdobrou isso para não ficar muito amplo. Tá, beleza, Miquelinos. Vamos falar então o seguinte, que nem eu disse assim, hoje vai ser o dia que eu vou estar respondendo vocês para várias coisas. E então, primeiro ele pediu sobre como é que eu faço a integração, tá? Primeiro, quando nós estamos usando o DeepSeek, que é uma das questões hoje mais importantes quando se fala em inteligência artificial, porque é aquela solução da China. Estou conectado, sim. Eu acho que eu vou fechar essa tela aqui, ó, pessoal. Está muito lento aqui. Tá, não, tudo bem. Ó, vocês entram em deepseek.com, tá? Essa ferramenta, por que ela é tão importante? Porque ela tem o mesmo desempenho como as melhores que são. A estrutura dela é só 30 bilhões de parâmetros, então quem tiver uma máquina potente localmente pode até rodar, ela é open source. E aí, se eu quiser rodar online, eu tenho um custo muito baixo de acesso à API, que é $1, por exemplo, por cada 1 milhão de tokens. Enquanto que a versão do ChatGPT, ela é no mínimo $10, né? De entrada e saída, daí tem valores diferentes. Então, por que está pensando nisso? No mínimo, ela é 10 vezes mais barato. Mas tem outros dados, outras estatísticas que mostram, enquanto uma está $500
você está vendendo, usando ela, a outra está $14, tá? Que é o DeepSeek. Então, essa comparação de forma macro aí, falando para você sobre isso. A gente tem que pensar o seguinte, uma coisa é a capacidade dela responder e fazer atividades. Isso não quer dizer que ele tem recursos como nós temos no ChatGPT. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem uma capacidade agora de uma interface de criar assistentes. Eu estou começando a ter isso lá no Gemini também. Ou seja, essas coisas vão acontecendo, né? Mas o que importa é o seguinte, ele tem desempenho bom, as respostas são boas, né? A capacidade dele resolver as coisas são boas, sim. Então, eu vou estar podendo implementar isso nas minhas automações. Agora, quando eu estou aqui, ó, Start Now, agora eu estou usando como se fosse o ChatGPT. E olha o que ele tem de interessante. Eu tenho pesquisa profunda, que é um recurso agora que eles estão fazendo. Para quem não sabe, esse modelo que antes a gente podia chamar de Machine Learning e Deep Learning, mas não é isso. O Deep Think é uma maneira nova que todas as empresas de inteligência artificial descobriram. Em vez de eu criar cada vez uma inteligência artificial mais potente, eu vou pegar uma delas e vai quebrar a pergunta em várias tarefas e vou distribuir e vou receber aquilo, validar, consolidar e responder. Então, por isso que todas elas estão seguindo para um modelo, né, de agentes. Por isso que nós vamos ouvir falar muito de agentes. E muitas vezes vocês vão ouvir falar de agente ou vão falar e não é agente, é apenas um assistente ou é um prompt ou é uma rotina. Mas não importa, nós vamos consolidando isso na medida que a gente vai passando o ano e entendendo a fundo o que é um agente, tá bom? E nós temos o recurso de pesquisar na internet. Então isso aqui me iguala ao ChatGPT 4. Que show, né? E aí, por enquanto, aqui é de graça. Tá? Eu já estou usando isso aí já faz meses. Tá? Esse aqui é um login de teste, mas ó, já faz tempo que eu estou usando. E você pode vir fazer o chat novo, né? Fazer a pesquisa normal aqui. Agora, o que nós estamos pensando? Como eu uso ele na API, certo? Eu quero fazer API com ele. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Não. Ó, eu entro dentro dele e vou para APIs. E aqui dentro das APIs eu posso comprar crédito, certo? Monitorar o consumo dos meus créditos. E além da documentação, etc., que eu tenho aqui, os preços, né? O que eu estou comprando, tem aqui API Keys, né? Keys. Essas APIs aqui, ó, eu criei uma de teste. Então tu vem e cria. A lógica, para quem não entende, é você criar uma API para cada sistema, né? Para cada aplicação, para cada isso. Por quê? Porque tu identifica. Dá na mesa você tem uma API, um monte de API, mas tu identifica e se alguém descobrir a chave, afeta só aquele sistema e não um todo. Tá legal? Então, DeepSeek é isso. Mas para usar essa aqui, além disso, o que nós temos? Em vez de nós ir para o documento, surgiu uma opção de usar Open Router. Certo? De Open Router, qual é a vantagem que a gente tem? É que eu posso estar usando essa ferramenta, que é gratuita, eu só pago pelo tráfego do que eu usar, e a partir disso,
eu posso configurar todo o ambiente. Então, só para dar uma geral aqui, né? Eu tenho vários modelos que eu posso estar pesquisando. Vamos clicar aqui nos modelos. Ó, e eu tenho o modelo aqui. Como é que eu posso usar dentro dele? Eu tenho o Queen, que é aquele outro modelo da China, muito show. Eu tenho do Gemini, tá? A versão do Google 2.0, que essa aqui também, ó, e é free. Eu tenho esse cara aqui, ó, o Llama 3.3. Olha só que show. Olha só o tamanho de tokens. Ó, o Google Gemini com 313 milhões de tokens. Né? O DeepSeek, nessa versão aqui, está usando apenas 12 bilhões de tokens. Uma versão bem leve aí. Né? E assim eu tenho muitas. Ó, da OpenAI, a versão 1, 17 milhões de tokens. A Eva Llama 3.3, né? Ele fala em 70 bilhões, mas aqui fala em 46, deve ser otimizado. Depois eu tenho que dar uma olhada isso, porque que não está fechando. Ok, pessoal? Então vocês já viram uma ferramenta que eu tenho para fazer tudo isso. E como é que eu uso esse Open? Eu crio as chaves, né? Deixa eu ver aqui é onde que eu... Aqui, as chaves estão aqui. Eu crio elas. E aí eu posso estar dentro do Make, por exemplo, ou dentro do N8N, ou onde que for. E eu vou chamar essa LLM que chama outras LLMs. Então ela é uma centralizada. Ó. Eu estou aqui. Ó. Então aqui a gente fez uma implementação. Eu recebo um chatbot. E eu busco e uso o Open Router, que é aqui dentro. Quando eu criei, 2 cliques. Bom, a gente vai dar uma passeada, volta quando ele abrir aqui. É que eu tinha isso desde ontem, então... Tá, abriu. Então eu tenho a minha conexão da API que eu criei aqui. E eu posso usar o modelo que eu quero, ó, DeepSeek versão 3 e todos aqueles outros modelos. Olha só o Nova da Amazon, que também está muito bom e muito barato, né? O Mistral da França, que está aqui, ó. Também, vários deles. Deixa eu ver se tem algum outro. O Google tá... o Cloud da Anthropic. Eu tenho até aqui a NVIDIA, ó, o Nemotron de 70 bilhões, também para quem deu uma estudada, ele é muito bala. Então, vai depender do custo e das aplicações. O Perplexity eu tenho também aqui, que é a outra de busca. Beleza? Deixa eu ver agora se alguém... Dentro das perguntas. Miqueias, beleza? Deu para dar uma geral? E aí, galera? Então, Joaquim, o que nós estamos aqui? LLMs, tá? Vamos lá para a comunidade para ver. LLMs é a ferramenta de inteligência artificial que é base para todas, certo? Em geral. Por quê? Porque quando você manda fazer uma imagem, você está usando o comando de texto. Quando você manda conversar com o ChatGPT, com o Gemini e assim por diante, é comando de texto. Então essa, né, LLM, o que é? Vamos lá procurar LLM aqui. Aqui embaixo, ó. Nós temos um grupo dentro da comunidade só sobre LLM. Então, eu diria, você vai aprender sobre conceitos, está aqui tudo que tu precisa aprender. Nós temos sobre DeepSeek, sobre Open Router, sobre o Google AI, sobre LLM vezes SLM vezes LFM, vamos ver, será que tem alguma coisa? Né? Tá tudo aqui, um conteúdo para você estudar. Eu chamo isso não de estudar, de explorar.
Tu vai pegar, entender como funciona tudo isso. E aí, né, também eu tenho aqui um pouco de discussão sobre o que é prompt, o que é assistente, o que é agente, certo? E outra coisa que nós temos que aprender sobre prompts. Então, eu aprendo sobre prompts, aprendo sobre as LLMs que existem no mercado e parto para automação, que eu sugiro sempre usar o Make como o início das automações, certo? E aqui dentro a gente tem, ó, eu estou criando cada uma automação independente, mas a gente tem um arquivo chamado arquivo Make, que são os blueprints. Então aqui tem umas 100 automações. O que eu quero fazer isso esse ano? É pegar uma por uma delas, criar um tópico, explicar ela, fazer os vídeos, etc., para ser muito mais fácil para vocês entenderem. Tá legal? Então, temos muita coisa para fazer agora em 2025. Né? Em vez de eu ir para a praia, passear e tudo, eu estou ficando aqui, né? Dedicando um pouco a levar esse conteúdo para vocês. Sobre o 8N, aqui, ó, tem uma galera muito boa dentro do VIP, tá? Mas nós temos um repositório chamado N8N. Inclusive aqui tem várias coisas, né? E tem uma introdução e tem aulas básicas. Esse aqui é um conteúdo que eu achei muito bom, que te dá uma base sobre isso, né? E é de um professor em espanhol, então o cara é muito bom, daí valeu a pena colocar aqui, curso de N8N from 0 até herói, tá? Se não entende de espanhol, bota lá né, no YouTube para ser em português, ele faz dublagem para ti e você consegue entender o que os caras estão ensinando do básico. E depois, né, se nós entrar aqui no VIP, ó, eu tenho um grupo, no grupo o pessoal está discutindo isso aqui, ó. Deixa eu ver onde... Ai. Ó. A galera está aqui, ó, discutindo sobre o N8N. Tá. Tem o Carlos, que é um cara que entende muito de automação. Inclusive, ele dá aula, se quiserem, tudo, senão ele está sempre participando aqui. Beleza, galera? Oi, José Neto, eu não tenho tempo para fazer consultoria, mentoria, então por isso eu estou trazendo o pessoal para a comunidade, para um ajudar o outro. Daqui a pouco ali dentro tem pessoas que têm tempo, daqui a pouco o Carlos aqui é um cara que tem tempo, ele pode te dar uma assessoria, tá legal? Você está falando do áudio aqui dessa live? Pessoal, vocês estão vendo o estralo aí? Oi, Cláudio. Pois é, essa praia aí atrapalhou a nossa vida, porque nos anos 2000 a gente montou um portal, porque é o seguinte, eu vou contar, o Cláudio quer saber por que o INEMA. Tá, beleza. Então, ó, se eu acho que é alguma coisa aí. Beleza. Olha só, em 2000 surgiu a web, a internet. E nós tínhamos que implementar em milhares de clientes a web. E todo mundo era resistente, dizendo que não dava certo. A gente dava suporte às televisões, aos jornais, né, às rádios, e ninguém conseguia entender muito bem dessa tecnologia. Então,
eu peguei e criei em 2000 um portal chamado Inema. A ideia seria Internet da Cisnema, que era a empresa que eu tinha, né? Depois eu vendi, lá pelo 2010 em diante, eu vendi a empresa. Mas eu tinha essa empresa de Cisnema, que era uma referência no Brasil sobre tecnologia, né? De treinamento, treinamos mais de 100 mil pessoas, profissionais da área de TI, e o Inema virou um portal, né? Internet da Cisnema e assim por diante. Alguns diziam que a internet do Ney Maldaner, até porque Cisnema era sistema Ney Maldaner, que era que lá em 90 eu desenvolvia sistema, implementava nas empresas e acabou surgindo a empresa. E depois, lá pelos 2010, eu vendi a empresa e também o Inema, né? Saiu fora do Inema e tudo. Acabou o Inema até fechando, mas seria como se fosse hoje um Facebook, etc. Beleza, pessoal? E eu continuo, né, gostando da área de tecnologia, então hoje eu foco nisso. A minha ideia é sempre, né, fuçar. Hoje eu estava a tarde toda instalando servidores, né, e pegando máquina que não funcionava. Eu tinha umas máquinas velhas ali, né, revisando memória. Então eu sempre gostei disso. E meu guri de 6 anos também, né? Ele é envolvido com isso, instala sozinho os computadores, né? Imprime as coisas na impressora 3D, faz os desenhos deles no computador, não sabe nem ler direito, mas usa, que nem ele me falou hoje pro tio aí, que tinha um tio aí, disse, não, mas eu peço ajuda pro ChatGPT. Então ele usa a voz no ChatGPT para o ChatGPT dizer as coisas para ele. Antes ele usava o Google, agora ele já está por conta, né, aprendendo a isso. Beleza? Bom, sobre essa questão, vamos voltar para um outro assunto que eu acho muito legal. Primeiro, vou falando aqui. Pessoal, não vou entrar nisso aqui, que é o Anything World. Isso aqui é uma inteligência artificial que você escreve texto e você gera o 3D. Eu já tinha 2 ferramentas fazendo isto, mas esta é muito boa e tu consegue inclusive criar ambiente para jogo e não só o personagem. Você declara e escreve, né, para Roblox, etc, etc. Quem é do jogo, vale a pena dar uma olhada se você quer construir, né, mundos. E também dá para pegar e construir com texto um personagem, ou você pegar uma imagem para 3D, você pode animar ela. Então é isso aqui. Eu não vou entrar aqui para a gente não ficar batendo em cima. Mas esse aqui, o Tipping Mind, ele é muito legal porque ele é uma interface para você usar nas LLMs. Então, olha só. Acho que é aí. Olha só. Sacanagem isso, Saulo. Eu vou só dar um play aqui. Olha o vídeo que eu estou montando. O fim do OnlyFans. Prepare-se. A revolução da inteligência artificial pode estar decretando o fim do reinado do OnlyFans como conhecemos. Com a IA dominando a criação de conteúdos personalizados, hiperrealistas, criadores de conteúdo enfrentam um cenário totalmente novo e imprevisível. E isso está acontecendo. São mais barata e rápida. Ferramentas de IA permitem gerar imagens e vídeos realistas em minutos, sem precisar de equipe ou aplicações caras. Personalização. Tem um conteúdo fantástico, né? Eu botei até no meu Facebook lá, num dos Facebooks que eu tenho, que o OnlyFans está mudando muito. 2025 para essa área também vai ser um boom. Os caras estão investindo, tá, mais de 1 bilhão, né, nisso aí. E 80% de todos os sites OnlyFans, ou seja, de adultos, já estão colocando inteligência artificial. E eu vi que várias pessoas
né, dessas meninas, meninos da Austrália e de outros lugares estão protestando, né? Outros até estão dizendo, legal, eu estou ficando velho, agora eu posso usar meu avatar, meu clone, etc. e tudo, tá? Então vocês imaginam o seguinte, e lá na comunidade eu tenho ali a lista, só para vocês verem como é que nós temos uma lista. Estava discutindo hoje com umas pessoas sobre isso. VIP. Ferramenta. Tem uma lista aqui, ó, de adultos. Cadê você? Aqui, ó. Já tem esses aqui, fora os outros que a gente não testou, mas são vários sites que já estão, né, focando em criação de imagens para adulto ou já criando atividades que muita gente que é desse mercado vai explorar. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui. O que faz o Tipping Mine? Ele permite você personalizar o front-end. Em vez de você usar a interface do ChatGPT ou a interface do Gemini, ou você usar a interface do Cloud e assim por diante, ou do Llama, você consegue personalizar ela toda, certo? E aí você tem, né, valor baratinho ou você pode até usar ela de graça. Mas deixa eu ver. O valor é muito barato, que eu estava vendo aqui, ó. Você pode comprar por vida toda, né? Vitalício. Então, se tu comprar a versão vitalícia, $39, $70 ou $99. O que é interessante? Ele tem voz, input, compartilhamento de chat, etc. Ele tem recurso de visão, de imagens, certo? E eu tenho aqui, esse aqui, ilimitados plugins. Beleza, tudo bem, só para dar uma geral para vocês. Mas o que ele faz? Eu construo o front-end de uma LLM de forma muito fácil, né? Eu posso pegar e criar os meus agentes, né? Eu quero criar, por exemplo, para a área de técnica, para o design, para a parte gráfica, para o marketing. Então eu construo uma tela muito rápido. Eu venho aqui e crio um agente, um front-end. E daí eu associo aquele front-end com as LLMs que eu quero. E aí que está uma oportunidade. Vocês viram que eu falei do Open Router. Eu posso simplesmente pegar e construir as soluções e botar para o Open Router. E lá no Open Router eu posso estar mudando as LLMs baseado no meu interesse de custo ou desempenho. Então, eu não mexo mais no design de front-end. Pessoal, isso aqui está bombando lá fora, né? Então, aqui está só um exemplo que eu tenho, né, de vendas, né, de marketing, de design, e assim eu posso estar testando ele aqui. Outra coisa, eu posso incorporar dentro do meu front-end vários recursos, que se chama de plugins. Então eu tenho pesquisa na web, né? Eu posso fazer uma análise do chat, eu posso criar imagem com o DALL-E 3, eu posso ter calculadora, né? Eu posso fazer edição, né, Interactive Canvas, eu posso fazer pesquisa usando Perplexity, né? Então eu posso criar botões ou posso incorporar isso e assim por diante, né? Eu posso estar buscando coisas dentro do Azure, né, da Microsoft. Deixa eu ver o que mais. Eu posso mandar e-mail via Zapier aqui. Então eu tenho o Google Calendário integrado. Então eu posso criar interface facilmente, certo? Para você fuçar isso aqui. E eu digo para vocês, pessoal, nós temos que ser exploradores. Nós não temos que ficar fazendo cursinho para aprender.
A gente tem que explorar, desenvolver a nossa capacidade de entender as coisas e daí por isso que a comunidade está com dificuldade, entra no tópico apropriado e põe a mensagem para ele. E alguém vai ajudar você. E se não ninguém ajudar você, você tem que se virar sozinho. Certo? Até porque está surgindo tanta coisa nova, né, que você tem que descobrir. Que nem aqui, ó, eu posso implementar que nem o Gama aqui, ó, com PowerPoint gerador. Então, assim por diante, eu vou estar buscando, né, mais e mais plugins aqui. Posso trazer novos plugins aqui, novos scripts e assim por diante. Certo? Aqui dos modelos, ó, eu tenho de tudo aqui. Que eu posso integrar já direto aqui, ó, do Cloud, do GPT, do Gemini, né, do GPT antigo. Posso colocar aqui integrado. Posso trabalhar em times para construir soluções para dentro das empresas. Então, imagina, eu vou fazer uma plataforma para que o pessoal do RH trabalhe, o pessoal da área de vendas trabalhe, o pessoal, né, tu customiza. Então, essa é a ideia dessa interface. E outra coisa, eu posso importar todo aquele papo que o pessoal tinha no ChatGPT, eu exporto lá e importo, né? Eu posso também exportar os dados que tem daqui para fazer uma análise do que o pessoal da minha equipe está conversando com as pessoas ou pesquisando. Então, eu tenho todo um gerenciamento de banco de dados aqui e na versão gratuita aqui, ó, eu tenho pouca coisa, 5 mega, né? E aqui local chat data sobre meus dados 279, 280 GB. Aqui está até bom o tamanho aqui que eu posso ter. Beleza? Pode. Tá legal? Deixa eu ver a extensão. Eu não vi as extensões sobre o que é. Eu estou testando isso, eu descobri isso ontem, tá, pessoal? Então, estou dando uma geral para vocês. Aqui eu posso botar os plugins aqui, né? Não, os proxy. Ah, beleza, é bem rapidinho. Aqui eu boto as APIs. No caso aqui, ó, eu posso ter 3 configurados. Isso eu estou usando a versão gratuita, tá, pessoal? Aqui se eu comprar, tá? Se eu vou comprar a licença, vamos ver o que ele diz. Ah, é. Se eu botar a licença, libera todos os recursos para mim. Muito show, estou gostando. Vou fazer algumas coisas, hoje eu não pude fazer. E aqui eu posso estar usando os templates aqui, ó. Né? Os exemplos dos códigos que eu quiser fazer. Então, eu crio e depois ele gera um script para mim salvar isso como um exemplo. Beleza? Alguém de vocês já testou isso aqui? Oi, Douglas, olha só. A ideia de criar o SaaS é justamente o seguinte. Qual é o teu objetivo de criar SaaS, tá? Veja, o SaaS é um software que você vai cobrar como se fosse um serviço. Então, eu já falei aqui, ó, vamos lá na comunidade. Para todo mundo ter acesso lá no Inema Comunidade, tá? Aqui, ó. O que eu botei aqui? Como você cria agentes, tá? Então, olha só, eu posso estar criando agentes, como usar o DeepSeek. O DeepSeek é um exemplo disso também.
que você podia estar usando, certo? Ó, e esses caras aqui, ó, um exemplo aqui, depois eu botei mais aqui, tá vendo isso aqui, ó? Esse cara aqui, ele disse, acabei de comprar 70 funcionários de AI e uma promoção da papapá, né? Do que os funcionários fazem? O que é isso? O cara tá vendendo software sobre serviço. Se tu vai cobrar isso numa vez só ou vai cobrar todo mês, é outra coisa. Então, o que eu diria? Se você fosse um cara do RH e fosse lá e agora fosse definir cada uma das funções de um funcionário e você fosse criar no ChatGPT um perfil de cada um, você podia compartilhar aquilo e vender. Vender por R$5, por R$1. Você cria 70 desses caras e vende R$1 cada um, cobra R$70 das pessoas. Certo? Então, olha só, tá? Primeiro lugar é mostrar isso. Que depende agora, pessoal, não é uma IA que faz tudo. Isso não existe. Tem que ter uma ideia, tem que ter um propósito. Quando você pensa em fazer uma solução de SaaS, o que é a solução de SaaS? É a entregar alguma coisa que alguém quer. Que tipo de serviço? Bom, eu sou da área de contabilidade. O que eu queria? Eu queria que você buscar informações na internet do meu assunto e me entregasse pronto, certo? No e-mail, ou me entregasse pronto numa tela. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero uma ferramenta que eu pego e faço o contrato. Então, basta você pegar e fazer um prompt, ter um exemplo dos contratos de tal. Então, é o que antes o pessoal vendia? Vendia prompt. Hoje, tu vai vender assistente. É praticamente a mesma coisa, só que, em vez da pessoa ir lá no prompt Ctrl+C e Ctrl+V, não. Ele já entra no ChatGPT, certo? E vai usar um assistente, onde que ele diz os assuntos que ele quer, e ele já constrói o contrato, ou constrói a automação, e assim por diante. Então, o que a gente tem que entender é essa diferença. Aqui eu vou ter que fechar, porque a tela está muito lenta. Aqui eu estava fazendo, né, uma análise do desempenho aí do chat. Então, a mesma coisa. Né? Eu vou aqui em explorar os assistentes que eu tenho acesso. Eu não restartei meu micro antes de começar a live, então ele está super lento. Tem muita coisa aqui, ó. Douglas, mas aí que tá. Se tu tem a ideia, veja, uma ideia precisa o quê? Precisa um MPV. Quem sabe o que é um MPV? Ô, Miqueias, depois eu posso ver aí o que tu tem de dificuldade da API dele. Roleplay é que aí que tá, ó. Se tu vai ver nisso aqui, ó. Que eu botei aqui, ó. Olha só esse caso aqui, ó. Use esse exército de 70 super assistentes de IA para automatizar 90% de suas tarefas e economizar milhares de dólares. É só tu pesquisar isso na internet e tem um monte de gente vendendo. Isso aí, Roberto, MPV. Se tu tem uma ideia, tu tem que transformar essa ideia em, né, mínimo produto viável. Ou seja, tem que transformar isso em um projeto viável. E dentro de um MPV, você vai dizer qual é a ferramenta que eu vou usar. Qualquer uma, pode ser o ChatGPT pronto. Né? E se as pessoas te pagarem R$1 por cada uma dos assistentes e tu vender 30 assistentes para uma empresa pequena, você fatura R$30.
E se tu vender para 1.000, eu estava vendo que esse cara aqui vendeu para 50 e poucos mil. Então ele pode vender a R$24 de promoção, que antes estava 200, porque ele vendeu para 50 mil. E provavelmente, né, ele pode vender manutenção. Então tu pode comprar, usar, mas se tu quiser alterar alguma coisa, tu vai pagar manutenção. Então são as oportunidades que a gente tem. Tá legal? O Miqueias também, ó, sobre a API do DeepSeek, eu usei direto lá do Make, eu usei o OpenRouter. Então eu usei o OpenRouter e daí eu usei o DeepSeek direto, sem eu precisar usar a API dele. Tá? Eu tenho que ver aonde que tu quer usar a API dele. Tá? Ô, Matheus, veja só, legal uma coisa, né? Como eu faço o conhecimento para vender aquecedores de piscina? Nós temos que separar várias coisas, tá? Vendas é marketing. Marketing é entender o que o cliente quer e ver se aquilo que ele quer é aquilo que tu tem. E entra aí todo um trabalho de marketing, que ó, vou só mostrar lá na comunidade que nós separamos isso aqui, ó. Inema Marketing. Nós temos que estudar, quem não sabe venda, etc., tem que estudar, não saber aquelas ferramentas de tráfego pago. Você tem que entender comportamento humano, certo? E oportunidade. Então, tu tem que estudar sobre gatilhos mentais, você tem que trabalhar sobre nível de consciência. Pessoal, isso aqui não é curso, tá? Isso aqui é apenas material que a gente colocou lá na comunidade para as pessoas pesquisar, certo? Mas isso tudo está na internet. Mas se tu pensar, eu tenho que estudar nível de consciência, eu tenho que estudar gatilhos mentais, eu tenho que estudar comunicação de alto desempenho, né? Eu tenho que entender o que é ângulo, eu tenho que entender o que é abordagem, eu tenho que aprender o que é cópia orgânica, eu tenho que entender estratégias de desejos e não de dor. Se tu aprender tudo isso, vai ser natural tu usar as mídias sociais e as automações para vender. Certo? Né? Então, Matheus, ó, beleza, tu já está na comunidade. Então, ó, lá no VIP tem aqui, ó, deixa eu achar o VIP aqui, tem um repositório, tá aqui, ó, repositório. No repositório está o link para todos os grupos. O que a gente fez? A gente separou no máximo de grupos possíveis e a gente vai criar mais outros para quê? Para o conteúdo não ficar poluído. Então, por exemplo, eu quero fazer marketing, eu quero aprender do marketing básico, tá lá. E aí, as pessoas que querem discutir, fazer pergunta, tá lá, né? E espero que todo mundo tenha boa vontade minha de querer ajudar os outros. Então, vai ser super legal, né? Na medida que a gente cresce assim. Eu não acredito. Deixa eu ver. Ô, galera, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se... Olha o que meu guri de 6 anos está fazendo. Ele está fazendo aí as coisas. E aí, ó, deixa eu ver se dá para ver isso. Ele fez um parafuso. Cara, eu achei esse meu parafuso, não sei se ele vai funcionar, né, nas tuas coisas, mas beleza, ó. No vídeo também. Isso é, ó, que legal. Tá beleza? Então, olha só, pessoal. Nós temos que pensar que nós temos as ferramentas na mão, mas se você não tiver conhecimento e atitude, não adianta. O conhecimento está todo disponível. Eu vou mostrar uma outra coisa super legal agora. Eu não sei se vai funcionar na live, tá? Mas se não, eu vou dar pelo menos a luz e vocês vão lá. Então,
O conhecimento está disponível. Para tu ter acesso ao conhecimento, tu tem que ter atitude. Então, eu não gosto mais de falar em aprender, e sim de explorar. Eu tenho meu filho de 6 anos, certo? Que ele se vira, ele instala sozinho o computador, ele agora, eu comprei para pro Natal uma impressora 3D. Eu não precisei ensinar nada para ele está fuçando, ele está descobrindo, ele está imprimindo. Já gastamos, olha só, do Natal para cá, 3 rolos de filamento. Isso é investimento. Ele está aprendendo com acertos, erros, etc. E ele não sabe nem ler direito. Então, a mesma coisa, o conhecimento está todo na internet. Qualquer um de vocês for para o ChatGPT, você aprende qualquer coisa. Se tu souber, imprimir. Meu guri ali já aprendeu que ele tem que fazer base boas na impressão, porque se ele não faz base, nem sei o termo que se chama, mas base, ela se desloca quando está crescendo, Vem cá. Viu? Não deu certo. É que eu também achei, mas tudo bem. Tá bom. Tá, eu quero me traz um desenho aí das coisas que tu fez que eu quero mostrar pra galera aí. Então é o seguinte, pessoal, o que eu estou insistindo? Para que nós entendemos que com a inteligência artificial, com as ferramentas que estão aí, certo? Nós entramos num outro nível, que é buscar descobrir as coisas, entender as coisas, porque elas estão mudando tanto. Se eu fosse dar um curso para vocês, das imersões que eu dei ano passado, tudo evoluiu. E se você não for uma pessoa que vai se atualizando, não adianta nada. Então, é isso que a gente precisa, ser um explorador. Mas uma das coisas, eu volto atrás, que é o seguinte. Olha só. Uma coisa que eu volto atrás, que é o seguinte. Eu preciso entender o que o cliente quer. Isso é venda. Se você quer produzir qualquer produto, tu tem que entender o que ele quer. E quando a gente fala de um MPV, é justamente validar o produto. Tá. Olha só o que olha só. Então, tá aí, ó. Um menino por conta aí, brincando, fazendo as coisas dele. Olha só que ele fez legal. É um barquinho que tu põe um balão aqui, ó, e sopra na água para deslocar. Agora ele vai fazer um segundo para brincar com as irmãs. Olha só os gatinhos quadradinho dele aqui, ó. Os Pikachu. Pessoal, eu não ensinei nada para ele. Eles têm que aprender por conta. Certo? É isso que eles precisam. Oi, Caminhando na Fé, não, é só escrever inema.vip. Só isso. Tá? Olha, fez saias para as bonecas das irmãs. Que mais aqui? Outra coisa, olha só para vocês verem. Como é que uma criança não vai se desenvolver se tu dá ferramentas e liberdade? Ela pegou isso aqui, ó. Ele pegou a câmera do computador, tirou foto da irmã, daí ele foi numa ferramenta que ele viu eu falando, que é de gerar imagem 3D, ele gerou a imagem da irmã. Certo? Então, e ele está dizendo que vai pegar e vender isso para os colegas, não sei o que, vai tirar foto, vender dos colegas e tudo. Então é mais ou menos isso, certo? Cada um R$1. Tá bom. Então, voltando, tá? Sobre a questão, o marketing é você entender o que o cliente quer. Então, o teu produto, se não tiver aderência. E aí, eu falo uma outra coisa muito legal,
que é o seguinte: você fez a solução da ideia, cria um canal, divulga. Se aquilo der Ibope, é porque tu tem sucesso. Se aquilo não der Ibope, está alguma coisa errada. O que adianta tu fazer tráfego pago numa coisa que ninguém quer no orgânico? Certo? Então, por isso que eu tenho o TDS, que é justamente para ajudar as pessoas a entender isso. Certo? Não adianta a gente pensar em ter um produto que ninguém quer comprar, mas que você gostou. Tá, agora o pai não pode, tá? Beleza, pessoal? Então era isso, respondendo a questão, né, de vendas. Como é que tu usa inteligência artificial, como tu usa as redes sociais para vender. Se você não entender o comportamento humano, não entender a plataforma, não adianta, certo? Aí, depois de tu entendendo isso, você vai usar alguma ferramenta que dá certo. Uma delas podia ser o Make. Então, de novo, me perguntaram como é que eu posso estar usando, né, fazer SaaS. Veja, eu tenho uma ferramenta no meio, que é inteligência artificial, eu tenho a entrada que podia ser webhooks, podia ser e-mail, podia ser não importa o quê. Eu tenho um banco de dados que pode ser uma planilha ou um banco de dados, né, em SQL, no SQL e assim por diante, e eu tenho uma resposta. A complexidade só vai aumentando. Então, na medida que tu tem a tua ideia, você vai melhorando isso. Agora vamos pensar no básico do básico. O que tu tem que entregar para qualquer pessoa? Um chatbot. Se você fizer um chatbot simples, certo? E que responda alguma coisa, já está valendo. E se tu tem um chatbot que toda a informação você grava num banco de dados, você já está tendo lead. Certo? Então é base de base de base. E eu pergunto, precisa um curso disso? Não, precisa ter o tempo dedicar em cima. Você pode escolher se você quer ficar na praia mais horas, ou no bar mais horas, ou em cima da máquina mais horas. Se você já está com a vida feita, beleza. Mas se você quer construir alguma coisa, é teu tempo em cima. Não é o curso. Aí a pergunta, tem algum curso sobre automação Make? Veja, se tu pegar aqui no Make, eu tenho Help aqui, ó. Todos os vídeos que tu quiser, toda a informação que tu quiser, tá aqui, deles, de graça. Só que tu tem que dedicar. Mas isso é para aprender a ferramenta. Agora, a tua cabeça, a tua ideia é já complicada. Por isso, nós temos lá na comunidade, e ó, ficou meses disponível para todo mundo. Deixa eu ver onde que está o Make aqui, ó. Nós estamos começando a criar cada um das automações um tópico. Ó, a ideia é o quê? Mostrar isso aqui, explicar e ter espaço ali embaixo para todo mundo tirar as dúvidas. Certo? O arquivo está aqui, assim eu quero fazer de tudo. Mas a gente tem aqui arquivos, Make, Blueprint. Automações de tudo que coisa tem aqui, pessoal. Ó, todas elas prontas. Falta o quê? Você implementar, você fazer as conexões, você fazer o login, né? Você botar as APIs, certo? Então, o meu esforço agora é pegar essas automações prontas e criar um tópico cada uma para ficar mais fácil e para que as pessoas, quando tiver dúvida, entrar no tópico e botar pergunta ali que tem a ver com aquela automação. Certo? Por isso que a gente reorganizou. Estava virando uma bagunça na comunidade, 20 mil pessoas quase lá, e os caras lá botando postagem de qualquer coisa, spam, etc. Então eu quero que nós temos uma automação, que nem seria essa, ó. Automação cliente RAG de marketing. Então tá a automação tudo aqui, né? Inclusive a tabela de CRM, etc. e tudo. Mas se eu empaquei
eu coloco uma mensagem aqui embaixo e eu espero que tenha outros bons corações que vão resolver aqui. Ou alguém que vai dizer, ó, te resolvo, mas eu vou te cobrar. Mas daí é assertivo. Tá legal? Então, por isso, pessoal, nós estamos construindo essa comunidade cada vez melhor. A gente deu um upgrade agora na virada do ano, certo? Eu sei que é férias, muita gente me disse assim, Ney, eu já comprei para entrar na comunidade, só vou entrar lá em fevereiro, beleza, né? Mas a gente está organizando, tá? E eu digo, se você não tirar tempo para brincar com isso, para testar isso, vai ser difícil você tirar proveito, porque ou você vai ser alguém que constrói ou que consome. Então, vou voltar de novo numa outra coisa. Já que a gente está falando do pessoal que está vendendo assistentes do ChatGPT, deixa eu explicar sobre isso de novo. Pessoal, já tem várias lives que eu ensinei a fazer isso, tá? Então, mas olha só. Se eu chegar, né, e criar aqui, eu quero criar um novo chat. Eu posso estar fazendo, né, etc. Mas, se você vir aqui e dizer meus GPTs, isso para quem é pago, tá? O que acontece, pessoal? Eu posso criar um GPT. E aí que tá. Além de ser fácil, eu não pago tráfego de tokens. Então, se eu criar esse GPT e não deixar público, mas eu compartilhar o link, as pessoas que tiver acesso a esse link vão poder usar meu assistente, meu GPT que eu criei. O Google está começando a criar o Gen, tá? Que é para ser similar a isso. Tá? Então, se eu criar aqui, ou depois lá, e eu puder compartilhar com as pessoas, eu estou criando atividades, funções, assistente. Beleza? Então é essa questão que nós temos, tá? De levar o pessoal para entender como é que pode. Tu pode estar criando esses assistentes e oferecer para os teus clientes de graça e dizer, ó, tu precisa automatizar, eu cobro. Então, só estou dizendo como tu pode começar a fazer. Lembra? Você está fazendo um serviço. Isso é serviço sobre, né, aplicação. É o SaaS. Beleza? Vocês imaginam aqui, ó. Eu tenho Inema Manicure. Certo? Eu tenho Inema Digital Coaching. Eu tenho Inema Textos Virais. Eu tenho Inema Viralize. Eu tenho Inema Business Coach. Eu tenho Inema Assistente Vivo. Ou seja, eu criei um monte de prompts que quando eu crio meus vídeos virais para os avatares, eu simplesmente dou assunto e mando ele criar. Quer ver um exemplo? Olha só. Tá? Vocês viram que o... Vou pegar um exemplo aqui. Vocês viram que o que o cara da Meta falou agora? Deixa eu dar um refresh aqui. Mostrar para vocês um exemplo. Cara, eu identifiquei 20 pessoas que eram os spammers, tá? Que foram banidos lá da comunidade porque fazia spam. E os caras, né,
Daí estão criticando por que eu fechei a comunidade, etc. Claro, né? Os caras queriam se basear nisso. Olha só. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Vamos lá só para mostrar aqui que eu fiz. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês um exemplo de como eu uso assistente. Esse texto aqui foi transcrito do Mark, da Meta, né? Que ele está falando sobre mudança do foco, etc., da Meta. Não sei se alguém de vocês viu ou não. Ó, o Beto viu. Ou seja, beleza, então. Olha só, eu peguei e transcrevi, certo? Usei o Gladia para transcrever. Olha só o textão que é ele falando. E aí, ele fez um resumo para mim do que é, né? Que eles vão fazer redução da censura, eliminação dos fact-checkers, né? Simplificação das políticas de conteúdo, alteração de enfoque de moderação, reintegração de conteúdo cívico, né? Mudança de local das equipes, eles vão tirar da Califórnia para o Texas por causa do viés do pessoal da Califórnia, porque o pessoal da Califórnia é muito esquerda, então eles vão levar para o Texas, que é mais direita, para tu ver, certo? Alinhamento com o governo dos Estados Unidos, né, com o Trump, manutenção do combate de conteúdos ilegais, etc. Aí, o que eu fiz? Eu chamei aquele agente, tá vendo isso aqui? Esse agente aliás, o assistente, né, textos virais, e disse, faça um texto viral contando essas mudanças. Seja direto e objetivo e no final um CTA que temos áreas de TDS e marketing da comunidade. E aí ele criou esse texto. Por que eu criei aquele assistente? Ele já entendeu qual o comportamento, qual o estilo, qual é o formato para fazer. Então veja como é que eu sou, certo? Como é que eu sou ágil. Eu peguei o vídeo, certo? Achei interessante e disse, como é que eu transformo isso em conteúdo legal? Transcrevi e só dei um textinho dizendo o que eu quero que faça um conteúdo viral. Certo? E ainda falei do CTA, né? Que a gente tem falado da nossa comunidade. Ele criou, foi direto e objetivo, foi. Passou toda a informação que vai ser em menos de 1 minuto. Depois eu disse, faça outra. De novo, ó. Então, veja só, ele já pegou a chamada aqui. As redes sociais estão mudando, descubra o que vem por aí. É uma chamada de atenção. Depois, prepare-se a nova era do Facebook, Instagram e Threads. Chega de excesso de censura, decisões justas, babá. A outra, novidades bombásticas no Facebook e Instagram. Por quê? Eu não falei nada, eu só disse faça outra. Então, quando você constrói assistentes para vender para os outros, você pode criar um time. Você podia dizer, eu vou criar agora, né, as pessoas de marketing. Então, tu pesquisa da área de marketing, ou você é do RH e diz, olha, num setor, numa empresa assim, quantas pessoas tem de marketing, qual é a função, qual é a atividades, e você transforma isso em prompt, em diretivas. Beleza? Tá legal? Deu para entender? Então, usar o assistente que já sabe como eu quero as coisas. Beleza? Eu não sei, produções, tudo bem? O que vocês estão falando aí?
Então, o Se Atira tá aqui. Ó, vamos pegar agora, eu quero pegar aqui, ó, arroba Se Atira. Opa, Se Atira, tá aqui, ó. Tá disponível. Ó, eu vou fazer assim, faça outro. Só vamos botar assim, vamos ver o que você atira. Ele já vai construir. Ó. Ó, ele já está fazendo um outro estilo. Se atira é um jeito, aquele texto viral é outro. Olha só a chamada como ele fez. É oficial. As redes sociais estão devolvendo a sua voz. Pessoal, eu não precisei fazer nada. Eu peguei o texto do cara, transcrevi e agora eu estou usando meus assistentes para ele transformar isso. Então, por isso eu consigo fazer 10, 20 vídeos por dia. A mesma coisa, se vocês vão ver aqui, ó. Produto Hunt Overview é outro assunto. Fluxo Make é outra coisa. IA e conteúdo adulto. Olha só que legal. Eu peguei várias notícias que está se discutindo. Eu vi as pessoas pedindo, né, lá na comunidade qual é que outros sites de adulto, etc. E eu fui fazer uma pesquisa. Vamos ver de novo o que eu fiz. Ó. Peguei uma pesquisa que fala das leis. Isso é legal. Eu li uma matéria, peguei aquela matéria que achei relevante e ele fala das leis sobre a questão digital e os envolvidos, né, sobre questões de 18 anos, o Erogen, etc. Peguei a legislação brasileira, né, e peguei o investimento na indústria do adulto. Pronto. Daí ele fez um resumo para mim, e aí eu digo, faça um texto viral falando sobre o fim dos OnlyFans e cite todos os pontos acima com 2 minutos no máximo. E o CTA é, o que você acha que isso vai pegar? Então, de novo, pessoal, eu peguei um assunto que tem a ver com o meu negócio. Eu usei um assistente que eu já defini que é um estilo legal de trabalhar, certo? E aí eu faço apenas um... Imagina se você vende 10, 30 assistentes, onde que as pessoas simplesmente usam isso. Talvez para uma pessoa individual isso seja caro, desnecessário, mas se eu tivesse uma empresa com 200 funcionários, eu quero que eles sejam produtivos. Eu quero que ele simplesmente diz o que ele quer e a inteligência constrói para ele. E olha só, né? Já começou a criar aqui, foi direto, falou, chamou atenção para a lei, né? Fez um fechamento legal e ainda um CTA legal. Daí eu botei, repita o texto. Porém, começa explicando o que é esse mercado do ponto de vista de psicológico e investimento e ganho financeiro. No final, questiona o ser humano vai buscar esse tipo de consumo ou não virtual. De novo, ele fez. Ou seja, eu tenho que ser o maestro, eu tenho que dizer o que eu quero. Então, a oportunidade para as empresas é comprar esses pacotes porque eles não têm capacidade de desenvolver. Eles estão lá vendendo produto, produzindo produto, contratando funcionário, administrando funcionário, fazendo as contas para pagar o governo. Isso aí. Então, Beto, se nós pegarmos agora e olharmos, eu já fiz isso, mas só para mostrar para as pessoas, né? Se eu pegar aqui, eu quero mostrar para vocês aquele texto aqui, aquele assistente. O Se Atira e o outro, como é que é?
Aqui, ó, se atira, tá aqui. Eu clico nele aqui porque é meu, então eu consigo editar ele. Opa, parei. Saiu. Se atira, tá aqui. Eu já compartilhei com vocês e lá na comunidade tem esse texto e tudo, é simples. Ó, aqui está o texto. O que faz o Se Atira ser eficiente é esse texto. É um prompt. Certo? Então, antes de você criar assistente, você tem que ser bom em prompt. Engenharia de prompt. Não sabe? Vai no TikTok, inema.prompt. Tem um monte de vídeo lá. Vai na comunidade, inema.prompt. Tem um monte de documento lá para tu estudar. Vai para o ChatGPT e diz, me explique sobre engenharia de prompt. Ele vai te ensinar. Então, a atitude. Então, na medida que eu tenho esse prompt, certo? Vamos lá. Aqui. Inácio? Vai lá ver se o cachorro não está querendo avançar aí no tio que está ali. Vai lá ver o cachorro, não, para ser que o tio quer alguma coisa. Não. Ele está arrumando as coisas ali. Tá muito lento aqui porque eu estou com muita tela aberta, pessoal. Desculpe aí. Ó, como é que é? Você cria ele e dá aquele... Aqui não foi feliz, tá? Eu tinha que fechar tudo isso porque está muito lento a minha máquina aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Eu volto. Para criar um assistente, se você tem um prompt bem feito, é só você vir e dizer criar e botar ali. E daí, na hora de compartilhar, tu diz se é só para ti. Não, pessoal, tá muito lento esse meu micro aqui. Eu comecei hoje e esqueci de... Ó, aqui, ó. Ó, uma barbada para vocês. Tem um site chamado AI for Work. Escreve alguém aí, AI for Work. Tá? Vocês podem ir nesse site e descobrir os prompts apropriados e transformar aquilo em assistente. Alguém escreve aí, vamos ver. AI for Work. Foi lá, Inácio, ver? Senão daqui a pouco o cachorro pega ele. Deixa eu ver se não tem ninguém mandando mensagem para mim. Inácio, agora. Não, tudo bem. Ah, desculpe aí. Em português, aquele texto, né? Pessoal, para quem já assistiu isso, desculpe eu ficar repetindo, mas eu quero ajudar as pessoas. Ó, é AI for Work, tudo junto, Beto. Se você pesquisar na internet, é uma ferramenta muito boa para você entender de prompt. Então, tu pega o prompt que é apropriado para a tua área, pega ele, vai para o ChatGPT e faz o que eu estou fazendo. Estuda ele, entenda ele, transforma ele num assistente. Tá? Ô, Miqueias, coloca ali AI for Work. Junto, tudo. Tá? Então, olha só. Quando nós fizemos... Por que um prompt, um assistente é tão bom? Porque ele foi transformado em uma orientação para o ChatGPT. E eu vou falar isso rapidamente aqui. Se Atira é um GPT voltado para a ação, projetado para criar conteúdo viral, de alto engajamento com um estilo poderoso e provocativo. Lembra, a gente tem que ser provocativo nas redes sociais. Né? Se a gente não for provocativo,
você não compete com um monte de porcaria ou de coisas boas que estão lá. Então tu tem que pensar, é assim que funciona, né? Outra coisa, cada peça começa com um título tão irreversível que obriga, não, irresistível que obriga as pessoas a pararem e prestarem atenção, capturando desde a primeira palavra. Por quê? Porque nós vivemos numa era de economia da atenção. Tá todo mundo aqui, ó, passando o dedinho para cima e para baixo. Como é que você vai ser competitivo e parar as pessoas? Não existe esse negócio de as pessoas virem para o teu canal. É muito difícil. Certo? O TikTok, o Instagram, todos eles colocam as coisas no feed da pessoa. E veja, se você tem, tá, 2.000 pessoas que tu segue, quantos feeds ele vai colocar por dia na tua tela? E ainda você vai ficar em qual deles? Então, isso que a gente tem que entender, certo? Então, suas introduções são feitas para serem virais, fazendo a audiência pausar e se conectar imediatamente. Então, nós estamos instruindo que aquele texto que eu coloquei, ele tem que vir desse formato. Se atira, não perde tempo com conversa e vai direto ao ponto, gerando os conteúdos impactantes e orientados para a ação, com um tom autoritário e urgente, de novo, né? Chamando a atenção. Desafia a zona de conforto do público, incentivando ações imediatas. Ele desmistifica crenças comuns, questionando pensamentos superficiais e oferece soluções práticas, que é um estilo meu. Eu sempre quero entregar alguma coisa provocando e dizendo, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Depende da tua ação. Ó, tá aí for work, eu dei. Se você não usar, azar é teu, mas tá aí, eu ofereci uma solução. Então, é isso que tem que sempre estar no meu estilo de entrega. Se você é uma pessoa de música, talvez é diferente, de entretenimento diferente, de venda diferente, certo? Seu estilo é direto e informal, misturando humor, metáforas únicas para manter o público envolvido. Eu preciso ter retenção. Qual é meu estilo de fazer isso, né? Se atira, valoriza inovação, pensamento estratégico e autossuficiência, sempre encorajando a criação de soluções escaláveis, que eu sempre falo, esse é meu estilo. O negócio tem que ser escalável. Nós vivemos num mundo onde que se tu vender muito caro para poucos, quando um ou outro não quer, ou quando tiver uma concorrência, tu quebra. Então, nós temos que vender para muitos. Esse modelo é um modelo global hoje. O Airbnb é disso, né? O Uber é isso, McDonald's é isso. E, né? Onde é que eu parei? Escalar de busca por novas oportunidades, ou seja, né, trazer ideias novas, oportunidades novas. Quando apropriado, convida de forma sutil a colaboração ou engajamento, mantendo as chamadas para ação clara, mas nunca forçadas. Certo? Versátil, se atira, adapta a qualquer tema, impulsionando ações, inspirando reflexões mais profundas. Ou seja, por isso que um prompt tão simples pode ser muito bom. Oi, Beto. Olha só, o Beto está perguntando assim, qual o tempo de um vídeo de marketing de venda? Quanto menor, melhor. Por que quanto é melhor, melhor? Porque o algoritmo vai entender que aquele vídeo as pessoas assistiram todo. Então, quanto menor o vídeo, mais chance de as pessoas assistirem todos. Então, vídeos legais qual é o tempo que as pessoas não desistem quando é? É 15 segundos, é 30 segundos. Agora, quando você já tem uma audiência que gosta daquele conteúdo, que é uma educação, certo? Se alguém vai ensinar como fazer tal coisa, como uma comida e coisa, daí 5, 6, 7, 10 minutos é bom.
Então, Beto, a questão é a seguinte, você quer chamar a atenção de alguém que não conhece teu produto? Tem que ser pequeno. E aí tu pode sim, né, dizer, você quer saber mais? Está na landing page. Você quer saber mais? Eu vou botar um outro vídeo, diz que você quer. E assim você faz com que eu tenha um engajamento. Agora não entra naquela lógica dos caras de dizer, né, siga nós, assista eu fiz um vídeo para ti de graça. Pô, por que tu não já entregou o vídeo de graça se o cara gostou? Então esse marketing velho, ele está ultrapassado. Você tem que ser autêntico, certo? E aí tu pode sim dizer, você gostou disso? Eu tenho um outro canal que eu explico bem melhor. E daí tu pode levar ele para um outro canal, dentro da mesma plataforma ou fora da plataforma, né? Num outro canal mais apropriado a vídeos longos. Então, qual é que é o lance? É a ideia que eu falo sobre níveis de consciência. Se tu estudar níveis de consciência, você vai entender que tu faz vídeos apropriados para cada tipo de pessoa. Por isso que eu tenho um canal de Nema Prompt, eu tenho um canal de Nematia, eu tenho um canal de TDS, eu tenho um canal de eventos extremos, eu tenho um canal de robótica e assim por diante. Canal de vídeo, canal de cinema. Por quê? Porque como eu gosto de tudo isso, mas nem todo mundo gosta, então ele flopa. Beleza, pessoal? Olha, eu vou ter que encerrar, que eu estou com uma visita aqui, e eu disse, eu tenho o compromisso de fazer a live, pelo menos. Tá? E eu queria mostrar uma outra coisa, mas vai ficar para amanhã, que é maravilhosa. Deixa eu só dar uma opção, mostrar para vocês isso. Aqui, ó. Acho que está aqui. Ó, pessoal, assiste esse vídeo aqui, ó. Tanto que deu 7.000, porque, né, 7.600 já, porque tá bombando, porque é um conteúdo legal. Eu queria mostrar para vocês hoje. Não deu. Amanhã eu vou começar a live focando nele, tá legal? Que é o seguinte, com isso aqui terminou curso. Com isso aqui terminou suporte. Com isso aqui é uma nova era que nós estamos aprendendo. Quando vocês entenderem que tudo vai mudar e as ferramentas já estão chegando ali para isso, vai ser terrível para muita gente e show para muita gente. Então, procure entender isso. Se não assistir esse vídeo, dá uma lida, tá? Tá no YouTube, tá no Instagram e tá no TikTok. Eu coloquei em todos os canais, né? Eu coloco isso distribuindo para atender a demanda de cada público. Pessoal, beleza? Alguma pergunta rápida? Me dá um feedback. Valeu, Israel. Beleza? Quem está na comunidade lá, pessoal, procura ajudar os outros que nem eu estou fazendo, tá? Vamos trabalhar essa ideia, não custa nada tirar uns minutinhos, ver as outras pessoas, o que perguntaram. E sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente e alguém que sabe menos, tá? Legal, tu viu a parte de saúde? Olha só, deixa eu dar o feedback ali lá na VIP da parte da saúde. Eu coloquei o link lá do prêmio Nobel que o pessoal do Google ganhou, e aquilo é gratuito. Eles conseguiram fazer muita coisa. Então, o pessoal da saúde pode usar aquela inteligência artificial, certo? Gratuitamente, talvez a única coisa que tem que se cadastrar, e é o maior banco de pesquisa que existe na área de saúde. Tá? Beleza, pessoal? Desculpe aí, eu queria continuar e mostrar essa outra parte aqui, tá?
Mas eu tô com visita e a gente nem jantou. Eu nem sei se ele vai querer comer alguma coisa ainda. Tá? Até mais então. Não vou enrolar aqui, senão fico batendo papo. Amanhã estamos juntos aí, entre 7 e 8 horas eu tô aqui nas lives, tá bom?